pastor Paulo Serafim Souza. Pastor Paulo, que é pastor em Guiné-Bissau, missionário em Guiné-Bissau, é missionário em Guiné-Bissau desde 2011. Isso. Obrigado. Aí pode deixar. Sempre aberto o pastor Paulo, sempre aberto. É missionário em Guiné-Bissau desde 2011. Pastor Paulo é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É pastor aqui do nosso presbitério. Nós tivemos a honra também de ser pastoreado por ele, né? Com grande alegria. Foi pastor antes da viagem missionária à África Ocidental, na congregação presbiteriana em Américo Brasiliense, né? Que é da nossa igreja. Foi pastor da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Araraquara. É ainda nosso pastor. Mestrado, concluiu o mestrado. Pastor, em que ano o senhor concluiu o mestrado? Foi 2015? O ano passado, 2019. Eu comecei em 17 e acabei em 19. Então, é mestre, né? Então, a gente tem que... né? É uma bênção atrás de outra. Reverendo mestre Paulo Serafim Souza, missionário. E nesse primeiro momento, né, pastor Paulo, a ideia aqui é falar de missões transculturais, né? Então, no primeiro momento, o que o senhor poderia falar para nós, adolescentes, a gente que está em casa, o senhor está em Guiné, né? Está em Bissau, não é? Primeiro, nessa primeira palavra, pastor, de conteúdo local, não é? Essa questão transcultural. A pergunta que... Você pode... Só um momento. Como é que é a dinâmica? Eu tenho que falar um pouco. Quando eu tenho uma mensagem rápida sobre o texto bíblico, sobre desafiar os jovens para a missão. E como é que vai ser a dinâmica aí? Me fala. O que eu faço primeiro? Falo do lugar, depois eu falo no final do desafio bíblico? Como é que é? Olha, nós gostaríamos de aproveitar o senhor já com desafio bíblico. Então, já vou passar a palavra aqui, organizando a sala. O pastor Paulo preparou uma mensagem muito especial, desafiando aí adolescentes, jovens para missões, né? Então, a gente vai primeiro para o estudo bíblico, pode ser, pastor? E depois a gente pode. Um pouquinho dessa ideia transcultural, local, como que é viver em Bissau, viver aí na África Ocidental, né? O adolescente, o jovem que tem a percepção aqui da África, a gente só vê, às vezes, na TV África do Sul, não sabe como é o local. Então, vamos primeiro para o estudo bíblico. Eu quero passar a palavra para o pastor. E antes de o pastor iniciar o estudo bíblico, pastor, eu gostaria de pedir para o Nelson, que é presidente da UPA, fazer uma oração a Deus, agradecendo pela vida do senhor, pela disposição, e para que Deus conduza aí esse nosso encontro, direcionando todos os momentos. Ô, Nelson, você poderia orar para nós, por favor? Posso sim. Vamos lá. Senhor Deus Pai, graças a mais um dia de vida, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, da vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir o pastor Paulo, Senhor. Obrigado pela vida dele, ó Deus. Obrigado pela vida do Timóteo, ó Pai. Obrigado pela vida da mãe do Timóteo, Senhor, da Sara também, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai, nessa caminhada, ó Deus, assim como o Senhor cuidou até hoje. Que o Senhor continue, Senhor, trazendo a palavra para nós, Senhor, através do Sr. Paulo, que seja uma palavra muito abençoada. Em nome do seu Filho amado Jesus que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Ok, obrigado, Nelson. Quando eu estiver respondendo pergunta, aí metade eu respondo, metade o Timóteo responde. Ok. Esse estudo que eu preparei para os jovens aí, fiz ontem, pensando em vocês, mas já recebi a notícia que eu tenho que mandar para a revista Alcance, porque eles querem transformar num artigo para sair na revista, porque o objetivo desse estudo é despertar jovens para a missão. Então, o tema é Jovens na Missão, e aí eu mandei para a PMT, eles querem fazer um artigo e sair na revista, então então vão fazer parte dessa experiência, tá bom? Atos capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Atos capítulo 16,
versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto bíblico lá em Atos capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Chegou também a Derbe e a Listra, aqui Paulo e Silas. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, existe uma missão chamada Jovens com a Missão, que tem como um dos seus objetivos recrutar jovens para o serviço missionário no Brasil e no mundo. Na verdade, essa missão já pode ser chamada Velhos com a Missão, porque já completou aí 60 anos, no Brasil tem 45 anos, então já virou Velhos com uma Missão. É importante, queridos, a participação de jovens, adolescentes, de todas as idades na missão. Todas as idades são importantes e podem participar. Sejam crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, aí os mais experientes, como o Barone, a Mila e nós também. Mas a juventude é importante participar da missão por algumas características importantes que a juventude tem, os jovens têm, os adolescentes têm, que é a força, a vitalidade e a oportunidade de servir na missão, no trabalho missionário por muito tempo. Eu estou com 50, já estou acabando minha carreira missionária. Mas se alguém começar a servir na missão com 20, 21, 22 ou 18, ele vai ter praticamente uma vida para servir. Então, isso é importante, recrutarmos jovens para a missão. É por isso que nós, e quando eu falo nós aqui, missionários e APMT, está com um projeto de recrutar mais jovens para a missão, justamente para substituir os campos missionários, porque a nossa geração está deixando o campo. E é necessário que outras gerações nos sucedam em várias partes do mundo. Então, nosso desejo é sempre levantar outra geração para o trabalho missionário. O apóstolo Paulo, ele contava com vários jovens na sua equipe missionária. Inclusive, tem um que se destacou bastante, que é o jovem Timóteo. Seu nome significa aquele que honra a Deus. E Timóteo, pela graça de Deus, ele procurou honrar a Deus desde a sua conversão. Timóteo provavelmente se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passou em Listra, na cidade de Timóteo. Lá Paulo pregou o evangelho e Timóteo, junto com sua mãe Eunice e sua avó Lóide, que eram judias piedosas, eles ouviram a mensagem do evangelho e se converteram. Agora Paulo deixou aquela cidade, terminou a primeira viagem missionária, voltou para Antioquia e agora está na segunda viagem missionária e passa lá na cidade de Timóteo outra vez para fazer ali uma vistoria, como que o trabalho estava indo. E o texto diz que o pai de Timóteo era grego, então, bem provavelmente que ele não se converteu, mas a mãe e a avó eram fiéis a Deus. Como Timóteo era filho de uma mãe judia, considerado judeu, Paulo quis circuncidar Timóteo, porque Paulo sempre tinha o costume de primeiro pregar nas sinagogas, onde estavam os judeus. E Timóteo, sendo considerado um judeu, se ele não fosse circuncidado, aquilo poderia ser um empecilho. Mesmo que Paulo entendia que não era necessária a circuncisão para a salvação, porque ele já tinha defendido lá no capítulo 15, na Conselho de Jerusalém, que não era necessária a circuncisão. Mas o Timóteo, como judeu, era importante se circuncidar, porque quando Paulo chegasse nas sinagogas ou fosse pregar para os judeus, as pessoas iam olhar para Timóteo como um meio judeu, como um judeu não completo, e aquilo poderia causar algum empecilho. Então, Paulo resolveu circuncidar Timóteo. Mas em outra situação, ele não circuncidou Tito. As pessoas pressionaram para circuncidar Tito. Ele falou, não, Tito é gentil, não tem necessidade, porque não há necessidade de circuncidar quem é gentil. Nós já discutimos isso lá no concílio. Estamos passando para as igrejas que não é necessário. Mas Paulo está ensinando aqui o princípio importante na missão, que é nós não podemos criar barreiras desnecessárias para a pregação do evangelho. Então, tudo que nós podemos fazer que não fere a nossa consciência, não fere o evangelho e a fé, nós podemos deixar voluntariamente para poder abrir portas para a pregação do evangelho. Então, Paulo fez isso com Timóteo. E foi importante. Como Paulo disse, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, lá em 1
Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Então, aqui falando exatamente para jovens, para adolescentes, eu queria orar a Deus, eu queria pedir a Deus e recrutar entre vocês, aí desses irmãos da UPA, da Mocidade de Araraquara e das igrejas do Brasil, nós queremos recrutar jovens para o trabalho missionário. Assim como Paulo recrutou Timóteo, diz o texto que ele era um jovem, nós queremos recrutar muitos jovens. E a pergunta é, quando um jovem pode ser recrutado para a missão? Quando um jovem pode ser recrutado para a missão? Primeiro, um jovem pode ser recrutado para a missão quando Deus, de forma soberana e graciosa, tem trabalhado na sua vida. Como nós percebemos na vida de Paulo, na vida de Timóteo, o agir da graça de Deus na vida dessas pessoas. Porque não somos nós que primeiro agimos, é Deus que age. É Deus que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dele. Jesus foi ao encontro de Paulo lá na estrada de Damasco, transformou a vida de Paulo e chamou Paulo para ser um testemunho entre os gentios. Deus também foi ao encontro de Timóteo, trabalhou na vida de Timóteo, e Timóteo conheceu a Cristo, se rendeu a Cristo, e toda a vida de Timóteo foi um trabalhar de Deus, porque nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo, Timóteo, você sabe que as Sagradas Letras, ou seja, o Antigo Testamento, que sua mãe, sua avó, que eram judias piedosas, te ensinaram nas Sagradas Escrituras que o caminho da salvação é pela graça de Deus no Messias. E agora você conhece que esse Messias é Jesus. Então, Deus já estava trabalhando. Timóteo teve uma educação judaica e depois uma educação cristã, pela conversão da sua mãe, da sua avó, e pela pregação de Paulo. Então, ele já estava sendo preparado para ser um obreiro desde a infância, sendo trabalhado por Deus. E a gente vê a graça soberana agindo na vida dele, na vida de Timóteo, daquele jovem rapaz. O Espírito Santo tocou e manifestou a graça de Deus nele. E o testemunho de Timóteo foi impactante. Ele se converteu de tal forma, pela graça de Deus, que diz o texto aí no versículo 1 e 2, que o testemunho dele saiu da própria cidade, da própria igreja. Timóteo já era tão fiel a Deus, o testemunho dele era tão marcante que ele estava sendo conhecido não somente em Listra, mas em Icônio. Havia uma diferença de 32 quilômetros de Listra para Icônio. Então, é como se ele tivesse aí, o Nelson aí em Araraquara, o testemunho dele fosse conhecido lá em como é que chama aquela cidade ali perto ali de São Carlos, ali, Ibaté, até São Carlos, né, mais ou menos aí. Então, o testemunho dele falou mais alto e foi sendo espalhado, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Então, nós vemos aí o trabalhar de Deus. Esses jovens, essas pessoas, adolescentes jovens e também anciãos, que estão experimentando a graça de Deus, que a graça está trabalhando, essas pessoas estão sendo preparadas por Deus. Essas podem ser recrutadas, porque não há como recrutar alguém para o trabalho se a graça de Deus operou nele. Porque primeiro é que preciso que a graça opere, produzindo uma conversão, uma transformação, uma maturidade, ao ponto de sermos discípulos, como Timóteo era um jovem discípulo e dava um bom testemunho. Então, Paulo viu e percebeu, a igreja percebeu, Paulo olhou para aquele jovem e disse, esse aí é um jovem diferente. Não por causa dele mesmo, porque ele é um pecador miserável como eu, mas por causa da graça de Deus que estava atuando na vida de Timóteo. Então, ele pôde perceber. Então, isso é importante. Quando Deus age de forma soberana e graciosa, na vida de uma pessoa, os frutos aparecem e não dá como esconder. Né? Tá? Os frutos aparecem. Mesmo sendo jovem, as pessoas percebem a diferença, o compromisso, a dedicação. Aí ele tem vontade de participar das reuniões da UPA, seja online ou presencial, de fazer visita, ir no asilo, no hospital. E as pessoas começam a ver como esse rapaz tão novo tem disposição para servir. Era o caso de Timóteo, tão novo, mas com um testemunho que avançava além das quatro paredes da sua igreja e da sua cidade. Espero que haja aí entre os adolescentes, entre os jovens da igreja de Araraquara, pessoas que tenham um testemunho tão marcante que seja conhecida aí em Araraquara, lá em Jabuticabal, lá em São Carlos, o presbitério é por esse lado, né? Lá para Barretos, quem sabe, pela graça de Deus. Então, entre esses jovens, é que nós precisamos recrutar pessoas. Esses jovens que Deus está trabalhando, está agindo, está fazendo uma obra
essas pessoas que estão preparadas para serem recrutadas para a missão. E então nós estamos orando a Deus para que haja muito agir de Deus na vida dos adolescentes aí de Araraquara, do Brasil, das nossas igrejas, e muitos jovens que a graça de Deus está agindo, está trabalhando, eles estão sendo transformados, estão sendo mudados, estão vivendo diferente contra a cultura. Quando a cultura está querendo levar para um lado, eles estão caminhando para outro. Então, essas pessoas estão preparadas para serem recrutadas para a missão. Parafraseando aí um grande missionário nosso, Ronaldo Lidório, que todos conhecem, Ronaldo Lidório diz assim, na verdade eu vou parafrasear, né? Quem é bênção onde está, será bênção onde foi enviado. Porém, quem não é bênção onde está, não será bênção onde foi enviado. Alguém que é bênção onde está, pode ser enviado para outro lugar. Quem não é bênção onde está, tem que ser trabalhado pastoralmente, porque senão vai dar problema. Nós não enviamos problemas, enviamos soluções, bênção, né? Então, espero que os adolescentes, os jovens, sejam bênçãos aí, para que possam ser enviados para outros lugares e ser bênção onde está. Porque o trabalho missionário já é muito difícil, doloroso. E se você enviar alguém problemático que cria transtorno, vai levar transtorno para outros campos, aí é complicado. Então, tem que ser bênção onde está, para que possa ser bênção em outros lugares. Então, quem que está pronto para ser convocado para a missão? Aí, no caso, jovens e adolescentes, aqueles que, de fato, nós podemos perceber o agir da graça soberana de Deus, como vimos na vida de Paulo, na vida de Timóteo, de Tito, de outros jovens que Paulo recrutou, especialmente de Timóteo, como o texto fala, ele dava um bom testemunho da graça de Deus na vida dele. Segundo, um jovem está pronto para ser recrutado para a missão quando ele é um discípulo de Jesus. No texto, Lucas deixa bem claro que Timóteo era um jovem discípulo. Um jovem discípulo, diz o texto aí. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Como ele era jovem naquela época, provavelmente deveria ter uns 20 anos, naquela época que Paulo o chamou ali. Então, era um jovem discípulo. Alguém que, de fato, seguia a Cristo. O nosso desafio, queridos, o desafio ministerial, o desafio da igreja, o desafio missionário, é cumprir a grande comissão. Qual que é o grande desafio da grande comissão de Jesus dada à igreja? É fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso grande desafio, fazer discípulos. Alguém que nasce numa família cristã é uma bênção. Alguém que frequenta a igreja presbiteriana é uma bênção. Mas isso não é suficiente. É preciso ter uma família cristã, se tiver uma bênção. Frequentar uma igreja presbiteriana é uma bênção. Mas mais do que isso, é importante ser um discípulo de Jesus. Porque alguém pode estar numa família dita cristã, estar numa igreja presbiteriana e não ser um discípulo de Jesus. Mas é importante que nós sejamos um discípulo de Jesus. E Timóteo era um discípulo de Jesus, não apenas um frequentador da igreja, não apenas alguém que gostava dos cultos, gostava da música, gostava de ouvir o Nivaldo tocar, louvar a Deus e fazer as brincadeiras dele. O Nivaldo é legal, e de fato o Nivaldo é legal. Não sei se ele ainda brinca assim, o Nivaldo é legal, mas ele, no meu tempo ele dizia que o Nivaldo é legal, ele é legal. Então, não basta estar na turma porque é legal, e é muito legal. Eu não me converti já com 23 anos na juventude, mas sempre acompanhei a adolescência. Adolescentes gostam de estar na turma, isso é importante, crescendo juntos, e aquilo é importante. Mas é importante ter uma boa turma de adolescentes que crescem juntos, mas uma turma de adolescentes que são discípulos de Jesus e jovens discípulos de Jesus. Então, esses estão preparados para serem chamados para o trabalho missionário. O que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é aquele que segue o mestre, que segue os ensinos do mestre, não apenas os ensinos de Jesus. Porque no mundo há muitas pessoas que têm discípulos, que seguem o ensino de alguém. Mas Jesus é diferente. Nós somos discípulos de Jesus porque seguimos os seus ensinos, mas porque temos um relacionamento pessoal com ele. O discípulo de Jesus é alguém que submete a seus ensinos, mas primeiramente submete a ele, ao seu senhorio, ao seu amor, à sua graça, a tal ponto que nós temos um relacionamento pessoal com ele, não somente com os ensinos de Jesus, mas com ele próprio. Então, Jesus é a verdade é uma pessoa, e é preciso ter um relacionamento, ter uma intimidade, um conhecimento dele, invocar o nome dele,
buscar a presença dele, não é apenas seguir um ensinamento, faça isso, faça aquilo. Ter um relacionamento direto com Jesus. Então, o discípulo de Jesus tem um relacionamento direto com ele, segue seus ensinos e deixa Jesus transformar a vida dele. Porque o objetivo de Deus em nós é sermos igual ao seu Filho Jesus Cristo. O próprio Lucas, no capítulo 14 do seu Evangelho, que também escreveu Atos, ele disse que um discípulo de Jesus deve amar Jesus acima de tudo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ou seja, tem que estar disposto a obedecer a Cristo até a morte, ou mesmo diante da morte. Então, um discípulo é aquele que não vive mais a vida dele, mas vive a vida de Cristo. Um discípulo de Jesus é alguém que está disposto a não viver para que Cristo viva nele. Um discípulo de Jesus tem que dizer como Paulo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, pela fé, tenho o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, esse é ser um discípulo de Jesus. Então, o processo do discipulado, queridos, ser um discípulo de Jesus, dura toda a vida. Então, não é um dia, uma noite. Toda a vida nós temos que caminhar nesse processo de discipulado para sermos transformados à imagem de Cristo. E esse processo acontece de forma formal, como nós estamos aqui estudando a Bíblia, de forma informal, quando estamos conversando, dando conselhos, numa aula de catecúmenos, numa escola dominical, acontece no lar, quando os pais conversam com os filhos, quando os filhos fazem um questionamento, tudo isso é um momento de discipulado. Fazer um discípulo de Jesus é levar o convertido, a pessoa, o jovem, a ter a visão de Cristo, é ter uma visão cristã de mundo, uma cosmovisão que seja direcionada pelo ensino de Jesus. Um discípulo de Jesus, agora, ele olha o mundo não pela ótica dele, mas pela ótica de Cristo. Um discípulo de Jesus, mesmo sendo jovem e adolescente, como que ele vai comportar no namoro? Qual que é a ótica do seu namoro? É a ótica de Cristo. Relacionamento sexual só no casamento. Intimidade são devidas para o casamento, porque essa é a ótica de Cristo. Na vida financeira, ele não é uma pessoa avarenta, mas ele é fiel, ele é generoso, ele trabalha para abençoar a vida dele, a família dele, a igreja, o reino, os necessitados. Ele não tem o dinheiro como um Deus, o dinheiro é um servo, porque o Senhor dele é Jesus. Então, esse é um discípulo de Jesus. Ele está disposto a aplicar todo o ensino de Jesus a todas as áreas da vida dele. Não somente na igreja, mas na faculdade, o conhecimento que ele adquire está cativo a Cristo. E nenhum conhecimento, nenhum ensinamento que ele recebe vai tomar o lugar do conhecimento de Cristo. Então, se aquele conhecimento, por mais fascinante que seja, contrariar o ensinamento de Cristo, ele recebe, ele filtra, mas ele não vai deixar se moldar por aquele conhecimento, mesmo que seja importante adquiri-lo para poder, às vezes, ser aprovado ou escrever um artigo e tudo mais, mas mesmo que ele receba, ele vai filtrar sempre e vai estar firmado no conhecimento de Cristo, na palavra de Deus, porque a vida dele, o viver dele é pela palavra de Deus. Então, essas pessoas que são discípulos de Jesus, seja ela adolescente, jovem, de qualquer idade, no caso de jovens e adolescentes, esses estão prontos para serem recrutados para a missão, porque onde eles estiverem, eles vão servir a Cristo, seja na UPA, seja numa escola, numa faculdade, seja no grupo de estudos, seja se ele entrar na medicina, na advocacia, ou se ele for um pastor ou missionário de tempo integral, essa pessoa vai ser um testemunho de Jesus e vai proclamar Jesus com a sua vida, com a sua pregação, onde ela estiver. Essa vai estar preparada para ser recrutada para a missão, para o trabalho missionário, e essas pessoas, como Timóteo, vão ser usadas por Deus na obra dele com poder e graça. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, antes de tudo, jovens, adolescentes, sejam discípulos de Jesus. Não sejam apenas pessoas que vão à igreja ou que absorveram uma fé, mas façam com que aquela fé seja a fé de vocês também. Que Cristo seja o Cristo de vocês, seja o Senhor de vocês, e que vocês conheçam a Cristo, não somente porque ouviram falar, mas porque têm uma experiência real e pessoal com Ele, e que estão dispostos a viver a vida de Cristo na vida de vocês. O que Cristo viva e que vocês morram a cada dia. Porque o nosso primeiro chamado não é para morrer. O primeiro chamado nosso é para morrer, para que Cristo viva.
e assim proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo que deve viver em nós. Então, é isso que nós esperamos de vocês. Então, quem está pronto para ser recrutado para a missão, entre adolescentes e jovens, aqueles que a graça de Deus está trabalhando, aqueles que são discípulos de Jesus, e em terceiro lugar, aqueles que estão disponíveis, ou seja, aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, e aqueles que a família e a igreja entende que devem apoiar e devem investir nessas pessoas. Nós vemos aqui, Paulo encontrou Timóteo, diz o texto que dele dava um bom testemunho, os irmãos, ou seja, a igreja dava bom testemunho de Timóteo. Aí diz o texto que quis Paulo que ele fosse com ele na sua equipe missionária. Paulo estava ali com Silas e quis levar aquele jovem Timóteo. A gente percebe no texto que não houve nenhuma oposição, nem de Timóteo, nem da igreja, nem da família de Timóteo. Por quê? Timóteo disse, eis-me aqui. A família de Timóteo entendeu que era a vontade de Deus, disse, Lode e a sua avó Eunice, sua mãe, que eram piedosas e tinham a visão de Cristo, falaram, não, esse filho não é nosso, é do Senhor, então pode ir para o campo missionário, pode levar, porque eu não estou criando ele para mim. Então, eles disseram, pode levá-lo. A igreja também apoiou, porque entendeu que aquele jovem tinha vocação, era alguém que era compromissado, que era um discípulo, então houve o apoio também da igreja. Então é importante. Esses jovens, essas pessoas estão prontas para serem recrutadas. Aquelas que dizem, eis-me aqui, diante do desafio de servir a Deus no mundo. Quando a família diz, pode ir, nós vamos estar com você, nós te abençoamos em nome de Jesus. E quando a igreja diz, pode ir, que nós vamos estar com você, como aconteceu com Timóteo. Ele quis ir, a família o apoiou e a igreja também o apoiou. É importante, porque às vezes tem hora que o jovem quer, a família não quer, a igreja tem desconfiança. Mas se o jovem quer e ainda não há o apoio da família e da igreja, o que o jovem deve fazer, o adolescente? É orar, se preparar e ter paciência, porque uma das evidências da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa disposição de servir a Deus, seja em qual área. Quando eu falo servir a Deus aqui, não necessariamente como um missionário de tempo integral, um pastor como eu, mas até mesmo como usando uma profissão, como médico, advogado, outras profissões, seja no Brasil ou fora do Brasil, ter paciência e esperar, porque uma das evidências que nós temos de fato um compromisso com Deus, uma vocação, um chamado para realizar para Ele, é a perseverança nele. A primeira vez que eu me apresentei diante do meu conselho lá no Guarujá, eu me converti no ano de 93, logo Deus já me despertou, me apresentei no conselho e falaram para mim, não, você é muito novo, muito jovem, espera um pouco, mas já estava querendo ir para a missão. É claro, eles não me conheciam bem, então eles viram um pouco com desconfiança, mas eu esperei um pouco. Aí eles falaram assim, já que ele é novo, vamos mandar para o IBEL, porque lá ele amadurece um pouco, depois a gente manda para o seminário. E assim foi. Fiz o IBEL, foi uma benção, porque lá eu conheci a Maria, minha esposa, e casei. Aí foi abençoado duplamente, né? Fui preparado teologicamente e ganhei uma esposa, como diz a Bíblia, aquele que achou uma esposa achou o favor do Senhor. Aí veio a Sara, veio o Timóteo, a família, e é uma grande bênção. Então, depois, eles viram também a confirmação e enviaram para o seminário, mas eu tive que esperar um tempo. Tive que ter a aprovação aí da igreja, dos líderes e das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, essas pessoas estão prontas. Mas é importante, primeiro o jovem dizer assim, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero te servir na minha igreja local, eu quero te servir na minha faculdade, eu quero te servir na minha escola, eu quero te servir lá na Guiné-Bissau, eu quero te servir na China, no Japão, eu quero empregar a minha vida, os dons, os talentos para o teu reino. Como é que eu faço isso? Ainda tenho muitas dúvidas. Então, diga eis-me aqui, que as famílias também possam dizer, nós vamos apoiar e entender que vale a pena gastar a vida para servir ao Senhor no reino dele. Ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para terminar aqui, nas minhas palavras finais, eu queria aí me dirigir aí aos pais, se tem alguém nos escutando, né, os pais dos adolescentes, dos jovens. Pais, criem seus filhos, invistam na vida espiritual dos seus filhos e criem seus filhos para glorificar a Deus no mundo e servir a Deus no mundo.
E muitas vezes os pais, até mesmo os crentes, ficam muito preocupados de que o filho aprenda inglês, natação, e faça medicina e advocacia, coisa boa. Mas muitas vezes investe pouco na educação espiritual, às vezes tem dificuldade de pagar um acampamento, acha caro. Lá em América eu sempre batia, eu não sou muito bravo, mas de vez em quando a gente dá uma... Quando o pai chegava para mim e falar, pastor, o acampamento está caro. E eu chegava já cheguei para falar para o jovem assim, quanto custa esse tênis que você está calçado? Naquela época, R$100. Essa calça, R$200. Essa camisa, R$100. Então, você está aí vestindo R$500, o acampamento é 50. Toma vergonha na cara, paga o acampamento e vai para o acampamento. Porque depois você vai chorar. Você não quer investir na educação espiritual do filho, depois você chora porque ele vai se engraçar com o mundo, depois você vem aí, pastor, ora por mim, porque meu filho está no mundo, meu filho gosta de ir agora para balada, mas você não quis investir na vida espiritual dele. Então, pais, invistam. Desejem que seus filhos sejam servos de Deus no mundo. Ele pode ser um médico, um advogado, um doutor, um pesquisador, ou pode ser um pastor missionário, mas, assim de tudo, ele tem que ser alguém que vai viver para glorificar a Deus e servir a Deus no mundo. Isso deve ser a educação cristã, o nosso investimento primeiro é para que nossos filhos sejam servos de Deus, que glorifiquem a Deus. Não é só para ser bem-sucedido na vida. Então, esse deve ser os pais devem investir. Entregar os filhos para Deus, dizer, Senhor, eles são do Senhor. Se o Senhor quiser levar ele lá para trabalhar numa aldeia, traduzir a Bíblia. Traduzir a Bíblia é o serviço de uma vida. Traduzir a Bíblia é o serviço de uma vida. Eu tive aula com uma professora que traduziu a Bíblia para a língua terena, indígena. O Novo Testamento ela gastou 20 anos. Só o Novo Testamento. Mas era uma americana. Quantas famílias americanas entregaram seus filhos para servir a Deus no Brasil, morreram no Brasil, pegaram febre amarela, malária, como Simon. Mas as famílias americanas investiram e eles mandaram para o Brasil os melhores que eles tinham. Os melhores pastores, os melhores médicos, os melhores professores vieram para o Brasil. Não mandaram a sobra, não. Não mandaram quem não passava no vestibular, não mandou quem era aqueles que eram, de fato, se destacavam. E que os pais, era muito comum entre os americanos, e até hoje, que eles investem nos filhos deles e mandam para fazer estágio fora do Brasil, e bancam o trabalho missionário. E muitas famílias americanas morriam e deixavam herança para a igreja. Inclusive o Mackenzie foi uma oferta de uma família, a família Mackenzie comprou o Mackenzie, a chácara, que hoje é a universidade. Os americanos passaram, e o Brasil agora que está assumindo essa tarefa missionária em outros países. Então, nós fomos abençoados e agora é a nossa vez de abençoar. Os pais crentes têm que entregar seus filhos, entregar para o reino de Deus, para a missão, e investir pesado mesmo, dar uma boa educação em todas as áreas, para que, de fato, se ele for se dedicar, seja na igreja local ou fora do Brasil, ele esteja bem preparado, seja aí fluente em línguas, possa traduzir Bíblia, possa influenciar culturalmente e fazer um trabalho, ensinar no seminário, que chegue bem preparado, tanto porque recebeu uma boa preparação da família, da igreja e também dos nossos seminários. Então, é importante. Aí, pais, invista na educação dos seus filhos, consagre seus filhos a Deus, agradeçam se seu filho é, de fato, alguém que quer se dedicar integralmente à obra missionária. Veja isso como uma bênção de Deus. Não é uma derrota, né? Alguns estão vendo como uma derrota. Meu filho coitadinho, vai para a missão. Não é coitadinho, é um abençoado. Se for para a missão de tempo integral, se for servir entre os povos indígenas, gastar sua vida lá entre os povos indígenas, não é um coitadinho. Esse é um herói, um servo de Deus, um abençoado. Da mesma forma que se ele for um médico em Araraquara, se ele for um advogado, um professor, também é uma bênção, mas que seja fiel. Mas entendam que nossos filhos têm que ser criados para glorificar Deus e vir a Deus no mundo. Que bênção poder ter os nossos filhos gastando a vida pregando o Evangelho, plantando igreja, traduzindo Bíblia, fundando escolas, hospitais, orfanatos. Sempre foi uma contribuição dos cristãos nos Estados Unidos, no Brasil e aqui na Guiné-Bissau também. A missão nós temos escolas evangélicas, nós temos clínica, nós temos trabalho social
feito por cristãos, jovens que deram a vida, que estão vindo para cá e trabalhando nessa área social também. Agora eu dirijo-me à liderança da igreja. Se tem alguém da liderança aí ouvindo, e alguns líderes, também a toda a membresia. Na formação, líderes, invisto na formação ministerial, na formação ministerial dos membros da igreja. Quando eu falo formação ministerial, para preparar os membros para que eles sirvam a Deus no mundo conforme os dons. Então, o ministério não é exercido somente por pastor e missionário, por aqueles que atravessam o oceano. O ministério é exercido pela igreja. Lá em Efésios 4, Paulo disse que os pastores foram dados para preparar os crentes para realizar o ministério. Então, a igreja tem que ser treinada, os líderes têm que preparar seus membros para que façam a obra de Deus. Para que a igreja tenha muitas frentes missionárias nos hospitais, lá nos bairros, nos evangelismos de rua, nos trabalhos de impacto, nos louvor. E a igreja, então, tem que preparar os seus membros para que sejam aí servo de Deus e usem os dons que Deus tem dado. Entretanto, aqueles que são chamados de forma específica para um trabalho missionário ou pastoral, seja no Brasil ou fora do Brasil, a igreja tem que apoiar e tem que investir. Mas a igreja tem que ser o primeiro seminário de cada obreiro de Deus, cada célula. A igreja local tem que ser um seminário, onde ali a pessoa recebe treinamento, orientação, os primeiros passos para desenvolver sua função, seja como presbítero, diácono, líder de ministério, presidente de UPA, professor de escola dominical. E quando ele sair da igreja, ele já tem uma base local para poder realizar o trabalho missionário. Quando eu dei aula de evangelismo no CFM, 2017, CFM é o curso que prepara missionários para a APMT, eu fiquei perplexo, porque eu fiz uma pergunta básica lá. Eu estava dando aula de evangelismo e perguntei: quem aqui já foi treinado sobre evangelismo na igreja local? Quem aqui fez algum curso de evangelismo na igreja local? Nós estávamos lá treinando missionários, gente de 30, 40, 25, gente que cresceu na igreja. E a maioria, praticamente todos levantaram a mão. Eu nunca tive um curso de evangelismo na minha igreja local. E aí eu fiquei perguntando: como é que essa igreja vai evangelizar? Se nem pelo menos sentou e falou: ó, quando você for evangelizar, você lê o versículo 3, João 3,16, você bate na porta, não faz igual o testemunho de Jeová e tal, mas bate na porta, conversa ali, ou pergunta se pode orar, se a pessoa quer uma Bíblia, ou se a pessoa... Não, nem essas instruções básicas. Então fica difícil de eu cobrar dos membros: ó, você tem que evangelizar, tem que evangelizar. Você não dou nenhuma direção, nenhum treinamento. Então é preciso que haja nas igrejas treinamento. Porque as seitas, eles treinam pesado os seus membros. Se você for conversar com um testemunho de Jeová, com qualquer outro adepto de uma seita, ele sabe, ele tem uma cartilha, ele estudou, ele se preparou para conversar com você. E muitas vezes nós temos a verdade e não preparamos nossos membros para poder falar a verdade com coragem, com ousadia. Então eles falam com coragem de outros assuntos, mas na Bíblia às vezes são covardes, e nós líderes somos culpados porque às vezes não treinamos bem esses jovens e adolescentes. Então, líderes, treinem, façam da igreja um grande seminário para treinar e preparar para que os jovens sirvam a Deus na igreja local, e se for servir a Deus fora da igreja local, já esteja preparado em qualquer ambiente. Cada jovem, ele possa ter habilidade. Não, como que um adolescente pode montar um núcleo de estudo bíblico na sua escola? Alguém já recebeu treinamento? Nelson, você já recebeu treinamento nesse sentido? Espero que o Nivaldo já tenha treinado. Como que eu posso montar um estudo bíblico um núcleo de estudo bíblico, ou de palestra, ou de debate, lá na minha escola, ou lá na minha faculdade? Como é que eu posso iniciar uma conversa? E o que eu posso fazer lá? Então, isso é treinamento para o ministério. Treinar os jovens para servir segundo os dons. Porque senão vai acontecer duas coisas: ele vai ser bombardeado por outras informações e ele não vai ser ativo, né? Porque o jovem, nós temos que treinar nossos jovens e adolescentes para que quando entrem na escola, na faculdade, tanto que ele saiba expressar e ter convicção de sua fé, como que ele seja corajoso para falar, para poder, não apenas eu creio, mas expressar e pregar e testemunhar. Então é preciso treinar essa juventude. Isso é o trabalho da igreja, da liderança. Por fim, eu dirijo-me a vocês, adolescentes, jovens, a toda a juventude. Coloquem-se à disposição do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Se preparem para servir a Deus com fidelidade. Empreguem suas vidas para o reino de Deus, vale a pena.
Procurem ver na presença de Deus, busquem graça de Deus, porque Deus não precisa de vocês. Vocês que precisam de Deus desesperadamente. Mas Deus tem a alegria e tem o prazer e determinou que quer usar vocês, quer nos usar como um instrumento nas suas mãos. Ele não precisa de nós, mas quer nos usar para proclamar o seu nome entre as nações. Então, isso é um privilégio, é uma bênção. Então, mesmo que não precise de nós, ele determinou nos usar, pessoas frágeis como nós, pecadores falhos como nós, mas transformados pela graça, nós podemos ser instrumento em suas mãos. Então, é isso que precisamos entender. Então, baseado aqui nesse estudo, quem está pronto aí para ser recrutado para a missão? Aqueles que Deus tem agido de forma graciosa e soberana, aqueles que de fato são discípulos de Jesus e aqueles que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, e que recebem o apoio das famílias, da igreja, para serem enviados. Quando eu falo aqui enviado, não somente para a Guiné-Bissau ou para os povos indígenas, enviado para o mundo em missão, porque toda a igreja é enviada ao mundo em missão. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Então, enviado em missão não é só o apóstolo Paulo que atravessou o oceano. Todo crente é uma testemunha de Jesus e está enviado ao mundo em missão. Então, nós temos que enviar nossos jovens em missão e temos que prepará-los. E que vocês aí, de Araraquara, e outros que nos ouvem, que nos assistem, que digam, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer fazer de mim, ainda sou novo, tenho muitas dúvidas, mas vou procurar o Nivaldo, ele vai me ajudar. Vou procurar o Barone, que é mais experiente, vou procurar o pastor que vai chegar aí, vou procurar aí outros mais velhos, mais experientes. Como é que eu posso servir a Deus nesse mundo tão conturbado? O que eu posso fazer para... Que contribuição eu posso dar para glorificar Deus e expandir o reino nesse tempo? Então, Deus vai dando direção, vai dando orientação e a vontade dele vai ser cumprida na sua vida. Deus abençoe. Esse é o meu desejo de oração e a minha palavra para vocês. E eu gostaria de orar, então, nesse momento. Senhor, oramos, ó Deus, em Teu nome, no nome de Jesus, esse nome que é poderoso, esse nome que está acima de todo nome. Fomos, ó Pai, salvos pela graça de Jesus Cristo e chamados, Senhor, para pregar o Teu Evangelho entre as nações. O Senhor, pela Tua graça, nos colocou aqui na Guiné-Bissau. E aqui o Senhor tem nos abençoado e nos capacitado pelo Teu poder. Também o Senhor tem abençoado, ó Pai, a igreja de Araraquara, apesar das suas lutas, dificuldades, o Senhor tem abençoado. E queremos rogar, Deus, pelos jovens, adolescentes da igreja, para que eles possam empregar suas vidas, Pai, no reino do Senhor, na missão do Senhor, que sejam fiéis, que digam, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a Tua glória e louvor, usa a minha profissão, usa meus dons, talentos e recursos para a Tua glória e louvor. Abençoe, Pai, a igreja, a sua liderança, as famílias, Senhor, que possam, Pai, investir na vida espiritual dos seus filhos, possam criá-los para a Tua glória e louvor e consagrá-los ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, queremos Te servir e fazer a Tua vontade. Que possamos, de fato, ser discípulos de Jesus, transformado à imagem de Jesus para a Tua glória e louvor. Continue conosco, no restante desse tempo, dessa conversa, que em tudo o Teu nome seja glorificado e que nós possamos diminuir para que Jesus cresça em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, Nivaldo, estou à disposição aí. Amém. Pastor, agradecer pela exposição da palavra. Quando Deus fala, né, através do teu servo, o que nós podemos fazer, né? Responder, né, à voz de Deus. Muito obrigado pela palavra. Amém. Exposta de uma maneira muito clara, né? E foi uma exposição muito clara para nós, adolescentes e jovens, quem está pronto aí para atender o chamado, para os pais, para os pais e para a igreja, não é? 3 aspectos aí que Paulo enxergou em Timóteo, na sua vida, na vida da igreja. Que bênção. Não por menos a IPMT quer publicar esse artigo, não por menos, pastor, mas porque realmente é uma palavra direta aos nossos corações, ao coração da igreja, da liderança, das famílias de jovens e adolescentes, para esse despertamento. Nós temos adolescentes, jovens, que se enquadram no perfil de Timóteo. Talvez o que é essa resposta, né, pastor?
resposta a essas confirmações aí, da liderança, da igreja. Inclusive, Nelson, vamos agendar já treinamentos. O pastor, viu, pastor? Vamos fazer isso naquilo que a gente puder preparar os adolescentes, a gente vai se colocar com muita humildade, né, à disposição do Senhor para fazê-lo, né? Amém. O Timóteo aí está acertando o senhor com água e etc. Tá aqui, tá do meu lado, tá meu assistente aqui, o meu Timóteo. Da joia. Estou preparando ele aqui, o discípulo. Para mostrar aqui para quem ainda não tem, a missão de Deus. Eu tenho com muito carinho a missão de Deus realizada. Essa aqui eu caiu o Pastor Paulo, né? Se você não adquiriu esse livro ainda, recomendo. Ele já está, depois vai falar, está com um outro aí, parece em vistas de edição, né? E também escreve um homem usado por Deus para escrever e traduzir aí aos corações da igreja e da juventude aí. Obrigado pela propaganda aí, ó. É Fonte Editorial, quem quiser, tá à venda só na Fonte Editorial, tem que ir na pesquisa lá. Acho que é R$37. Isso. Então, fica aí a dica, depois nós vamos colocar no link aí para você adquirir o livro do pastor. Pastor, pensando, eu lembrei de um capítulo do livro do senhor, que a gente está no mês onde a IPB celebra missões, né, por conta da vida de Simonton. E o senhor falou já uma posição sobre isso, né? Mas quando fala sobre os desafios de que era o Brasil naquela época, né? As doenças, a dificuldade de higiene, né? E dificuldades, né? Então, uma pergunta aqui, só para na linha do estudo bíblico, a gente já vai passar para a parte transcultural, mas como talvez o adolescente e as famílias, né? E a igreja podem encarar essa abnegação, sair da minha zona de conforto, né? Sair do meu quarto, meu pai me leva, meu pai busca, eu não acordo sozinho. Como que nós, adolescentes, jovens, podemos nos preparar melhor para ter esse espírito abnegado, que Simonton teve, né? E a igreja lá, a família tinha, olhou para o Brasil, né? Há 161 anos atrás, não tinha condição nenhuma de higiene, né? Então, essa abnegação. Pastor, só para aqui, talvez, responder uma pergunta geral, como o adolescente, na prática, pode responder, ter esse espírito abnegado? Primeira coisa é olhar para aquele que abnegou o céu, né? Jesus Cristo. Primeiro exemplo é o Cristo que deixou a glória dele para vir morar com pecadores, né? Então, ele é o exemplo maior. Então, se nós estamos olhando para Cristo, nós estamos dispostos a fazer o que nós fazemos em resposta ao que ele fez por nós, é o mínimo que podemos fazer. Então, a primeira coisa é aquela visão que, de fato, Cristo entregou a sua vida, deixou a glória celestial para viver conosco, morrer por nós. Então, ele é o exemplo maior de abnegação. E, segundo, as famílias têm que criar os filhos, aquilo que eu estava falando, mesmo que tenham boas condições, e tem que mostrar para os filhos que há outras realidades, levar a criança para poder, às vezes, tem 2 presentes, sempre 2 brinquedos, sempre lembrar de levar um brinquedo para doar. Então, esses pequenos gestos vai ensinando a criança e adolescente a repartir, a saber que não pensar somente nele, né? Porque muitas vezes o filho acabou de ganhar um presente, a gente já compra outro, e aí fica aquele outro presente parado. Então, se estabelecer um princípio, não, se eu vou ganhar um presente, para ganhar um próximo, nós vamos doar esse, vamos levar para uma criança que precisa. Então, isso é um gesto de o jovem, adolescente, mesmo ele tendo uma boa condição, e se ele tiver, tem que dar graças a Deus, ele tem que começar a aprender que ele pode e deve, com pequenas coisas, com um brinquedo, com o tempo dele, conhecer um asilo. Eu gostei quando o Timóteo estava aí, eu vi que os adolescentes foram no asilo. Isso é importante, porque a gente acaba crescer que tem uma realidade maior do que nós vivemos. Nós não podemos viver numa bolha, né?
E ainda mais se vivemos numa casa confortável, numa vida, nós temos que entender que há outras realidades e que para o reino de Deus vale qualquer disposição, abnegação, e que não é uma coisa assim, não é uma coisa fora da realidade, né? Porque Cristo fez o mais importante por nós. E nesse processo Deus nos abençoa. A gente perde algumas coisas, mas ganha outra realidade, outras experiências, né? Então, quando eu estava me preparando para vir para Guiné-Bissau, o pessoal olhava para o Timóteo, a Sara que era pequena, assim, falava, até mesmo crente, né, sem muita, às vezes, noção ou visão do reino, dizia, você é doido, como é que você vai levar seus filhos para a África? Como é que eles vão estudar? Então, não via uma possibilidade deles estudarem em outro lugar que não fosse o Brasil, né? Mas Deus abençoou de tal forma que aquele sacrifício, eles tiveram dificuldade no começo e tal, tiveram suas lutas, Timóteo tomou pedrada e tal, mas eles tiveram outras experiências aqui que... o Nelson está rindo aí da sua pedrada. Mas eles tiveram outras experiências de aprender outras línguas. Então, parece... você vê como são as coisas. Ele saiu do Brasil, aparentemente uma realidade bem melhor, mas na Guiné-Bissau tiveram uma educação, às vezes, melhor do que tivesse no Brasil, né? Tiveram uma boa escola. Minha sanidade mental também está muito boa. Dizer que está bem mentalmente, não ficou doido. Então, acabou que Deus preparou que eles aprenderam outras coisas, outras línguas, outras culturas. Então, a experiência de vida dele, se ele for falar, muitos adolescentes falam, nossa, como que você viveu tanta coisa assim? Aí acaba tendo uma nova maneira de enxergar a vida, né? Ele não fica tanto preocupado com, tem que ter uma roupa, tem que ter aquilo, porque aprendeu a viver com o básico, né? Se contenta, graças a Deus. Então, tem essas realidades que nós podemos aprender. Olhando para Cristo, educando nossos filhos para saber dividir, servir o próximo desde pequeno, nós mesmos dar o exemplo, a igreja, entender que filmes sobre missões, assistir filmes sobre missionários, trocar experiência com essas pessoas, com pessoas mais experientes, e ver que vale a pena fazer isso para a glória de Deus, para o reino dele. E não é nem um esforço assim, não é nada... Quando a gente tem a visão de Cristo, fazer essas coisas não é uma coisa tão... Por exemplo, para nós, para mim, via Guiné-Bissau não é um esforço... Para mim, um esforço grande é ficar no Brasil, né? Ser pastor no Brasil vai ser um esforço grande. Porque teve um pastor que falou para mim, é difícil ser missão da Guiné-Bissau. Eu falei, é difícil, mas também ser pastor fiel no Brasil hoje não está fácil, né? É outra realidade. Então, porque como Deus me preparou para isso, eu não acho uma coisa assim fora da realidade, fora do outro mundo estar aqui na Guiné-Bissau. E quando chega aqui, Deus vai suprindo, vai abençoando, a gente vai tendo outras experiências. Então, tudo isso tem que ser passado para os nossos filhos, nossos adolescentes, para a igreja, tem que passar, que vale a pena. E Deus abençoa, Deus honra, né? Vem lutas, vem dificuldade, mas Deus honra e abençoa. Amém, pastor. Amém. O Nelson, a Marina, a Bia aí, o pessoal da diretoria da UPA local, está preparando perguntas, né, para falar agora desse momento transcultural. Enquanto eles estão preparando aí, o Nelson está alinhando as próximas perguntas, eu vou lançar aqui uma primeira pergunta para o pastor para falar transcultural. Pastor, quando, na chegada em Bissau, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós desse aspecto geográfico, né? A gente não tem noção de onde o senhor está exatamente aí no mapa, né? Então, a gente, no Brasil, olha para a África, a gente tem só Nelson Mandela, estou falando com as aspas, né? Nelson Mandela, África do Sul. Então, como que é o contexto aí geográfico, estrutural, daí de Bissau, de Guiné? Deixa eu só consultar aqui o meu universitário, 54 países, né? Lembrar que a África é um continente com 54 países, né? Muita gente pensa a África como um lugar só e pequeno. Aí alguém fala, pastor, você viu fulano de tal? Fala, onde é que ele está? Está em Moçambique. Então, daqui da Guiné-Bissau fica 5 horas de avião, né, para Moçambique. Então, a África é um grande continente, não é? Com 54 países, e nós estamos na África Ocidental. A África Ocidental é o outro lado do Atlântico. Se você for ir para Fortaleza, para o Nordeste, e atravessar o oceano, do outro lado você vai ter a África Ocidental, vai dar de cara com o Atlântico do outro lado, né? São 5.000 quilômetros de travessia.
Então, pela graça de Deus, já tomei banho do lado do Atlântico, do lado do Brasil e do lado da África, né? Já tomei banho dos dois lados do Atlântico. Esse é um privilégio que Deus nos dá como missionário. Então, tem essas coisas, né? A gente passa luta, dificuldade, mas eu já tomei banho dos dois lados do Atlântico. Aí eu fico olhando e falo, nossa, se eu nadar, se eu conseguisse nadar, eu chegava lá no Brasil, mas não tem como atravessar o oceano. Então, tem essas realidades a África Ocidental. E, então, são um pouco aí da geografia da África. Muito bom, pastor. Então, e sem contar que a África também, aí é um caldeirão cultural, religioso, étnico, são várias etnias. Só na Guiné-Bissau nós temos 27 etnias diferentes, 27 línguas diferentes. Temos o crioulo, que é a língua falada nacionalmente, apesar do português ser oficial, mas 90% da população não fala o português, não consegue se expressar na língua oficial, só no crioulo ou nas línguas nativas, né? Muito bem, pastor. O Nelson, acho que já está com a pergunta pronta, Nelson? Eu tenho uma que eu queria fazer. Pastor, quando geralmente a gente vê, né, missionários e tal, todo mundo pergunta assim, qual foi a coisa mais difícil que você passou para se adaptar e tudo mais? Eu queria saber qual foi a coisa mais tranquila, assim, o que mais foi fácil de se adaptar em Guiné-Bissau. Uhum. Primeiro, uma coisa que eu pensei que ia ser mais difícil, mas a língua não foi tão difícil, porque o crioulo é uma língua, para quem é falante de português, ela não é uma língua tão complexa, né? Ela tem raiz, ela é filha do português de Portugal e de mãe africana, né? As línguas africanas. Então, ela é uma mistura do português de Portugal e com as línguas africanas. Então, a gramática é africana, os vocábulos são portugueses, então não é uma língua complexa para quem é falante de português. Então, eu achei que ia ter mais dificuldade, mas assim, a gente conseguiu se adaptar melhor com a língua. E também com a alimentação. A alimentação da Guiné-Bissau não é tão diferente. Se come coisas diferentes, mas o básico tem aqui, né? Tem que o brasileiro gosta, tem arroz, tem feijão, tem verdura. Então dá para comer algumas coisas que a gente come aí, né? Tem uns pratos diferentes, mas aquilo a gente consegue achar o que a gente gosta para comer, para poder fortalecer o brasileiro, né? Então isso não foi tão... Tem umas comidas estranhas, bem diferentes, mas no dia a dia se come peixe, arroz, coisas assim que a gente pode comprar um feijão, é mais caro, importa, mas a gente pode comprar, tem aqui para vender. Então a gente consegue, não tem tanta dificuldade nessa questão da alimentação. Tem algum prato muito estranho que o senhor estranhou demais, assim? O senhor achou muito, muito estranho? Tem uns diferentes mais gostosos, tem uns diferentes mais esquisitos, né? Os diferentes gostosos são, por exemplo, caldo de mancara. Mancara é amendoim. Pega a pasta do amendoim, aí ferve ela, põe lá extrato de tomate. O tomate até sabe melhor, que ele gosta de coisa de cozido. Mas a Maria faz. Aí você põe carne, você põe quiabo, põe jiló, põe mandioca, põe repolho e come com pimenta e arroz. Aquilo é muito bom. Parece uma feijoada, né? Você come e chega soa. Então é um prato diferente, mas é gostoso. Agora tem uns pratos diferentes que é meio esquisito, né? Que tem uns na feira lá de peixe podre, umas coisas assim que é mais difícil você encarar, né? Com peixe podre e outras coisas assim. O fute, né? Que é um arroz com óleo. Oi? Tem o fute, que às vezes eles tomam no café da manhã, que é arroz com um óleo, um azeite assim em cima, com verdura que fica brilhando de óleo, né? Pra gente no café da manhã encarar aquilo é meio pesado, né? Tá certo, senhor, obrigado. Mas no mais, o restante é comida guineense é gostosa. Tudo bem. A Marina está pensando na pergunta dela, ali enquanto ela está elaborando só o desfecho, pastor. Para não tomar muito tempo do pastor, depois, se tiverem mais... Não, fica tranquilo. Assumir, né? Não querer... Pode perguntar aí, estou à disposição, pode perguntar aí, estou aí à disposição. Senhor... Agora já perdi o sono, agora já virei jovem agora. Mas perguntar para o senhor do trabalho, falar um pouquinho do trabalho. Pode? Como que está aí? O senhor é uma igreja presbiteriana em Guiné, como que é o trabalho que o pastor, junto com a família, tem feito ao longo desse tempo?
Então, o trabalho presbiteriano na Guiné-Bissau completou 23 anos esse ano. Nós temos já igrejas formadas, temos seminário. A minha área de trabalho é formação de pastores, plantação de igreja e projetos sociais. Nós temos outros missionários que trabalham com escola, trabalham em outras áreas. E então, hoje nós já temos na igreja local 8 pastores presbiterianos guineenses ordenados, que foram formados no seminário. Temos presbítero, temos diácono, temos igrejas organizadas no interior, em Gabu, na capital. Agora vamos organizar uma terceira igreja aqui também na capital. E temos escolas na capital, temos seminário. Então o trabalho a igreja já é uma denominação, não é uma igreja, só uma igreja local, né? Tem outras igrejas, já se tornou uma denominação, Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. E nós, missionários, trabalhamos em parceria com essa denominação, porque foi fundada pelos missionários, mas já tem nacionais que estão à frente, que já são os líderes, e já mandam, né? A gente só obedece. E a gente trabalha em parceria com eles, formando, principalmente na área teológica, coordenando a plantação de novas igrejas e tudo mais. Então, o trabalho tem crescido e se estruturado, principalmente com liderança nacional, e com alguns projetos sociais na área de educação, esportes e tudo mais. Teve um jovem de Uberaba, chamado Paulo Gonçalves, agora está no seminário IBH. Ele ficou um ano aqui trabalhando com esporte, né? O guineense gosta muito de esporte, de futebol, de atletismo, e ele fez faculdade de educação física, fez o curso da CBF, e chegou aqui, montou uma academia de futebol, então foi uma porta aberta para evangelismo. E alguns jovens que frequentavam a academia começaram a frequentar a igreja, hoje são membros, fez um trabalho muito bom. Então, essas áreas aqui são áreas muito boas para trabalhar, por causa da carência na área de saúde, nutrição, educação, esporte. Então, qualquer projeto nessas áreas são bem aceitos na comunidade. Então, o trabalho tem sido um trabalho crescente, graças a Deus. Fica aí a dica, Nelson. Nelson está estudando educação física, viu, pastor? Quem sabe não estará... Então, fazer um trabalho voluntário no tempo de férias, passar um mês ali, né? Ou vou dar minhas férias lá, fazer uma experiência muito rica, né? A gente aprende, a gente serve, é uma experiência muito rica. Tudo isso é uma oportunidade. Tem alguns que vão passar um ano igual ele, outros ficam tem jovens que ficam aqui um mês, então 15 dias, né? Depende muito dessa oportunidade, do tempo que a gente tem. Mas é importante colocar aquilo que eu estava falando, colocar a nossa vida e os dons dos talentos à disposição do Senhor para servir. Esses projetos podem ser feitos aí em Araraquara, pode ser feito em Guiné-Bissau. Então, se tem oportunidade aqui, tem muitas portas abertas, né, nesse sítio. Maravilha. Por falar em Nelson, me lembrei de Marina. Marina, você já está com a pergunta aí para o pastor? Nivas, eu tô meio que sem imaginação aqui, você me desculpa, sei que você tá esperando aí, mas... Pergunta aqui, que eu posso falar aqui, pastor. Pastor, como tem sido aí o combate ao Covid-19? Como que está essa questão aí da pandemia global, a questão do distanciamento, né? Como que a igreja de Guiné e a estrutura aí da cidade, do governo, como tem sido o combate aí ao Covid-19? Primeiro, aqui na África e na Guiné-Bissau não houve um número tão elevado de casos, de mortes, como no Brasil e em outras partes do mundo, né? Aqui o número total de casos chegou a 2.200 até agora, já 1.000, a maioria já se recuperaram. Hoje eu fui doar sangue no hospital, não tinha ninguém lá internado, não tem ninguém lá no hospital. Até o pessoal no hospital, o pessoal aqui tem uns que nem acreditam, porque tem uns que falam, não, tira a máscara, aqui não tem Covid, aqui, porque lá no hospital ninguém usa máscara, aqui o pessoal abraça, tem muita... Alguns exageram, né? Mas aqui, como não teve muito caso, e nós tivemos em torno de 34 mortes no total, a população de 2 milhões de habitantes. Então é um número pequeno e cada vez diminuindo. Então houve a quarentena, principalmente março, abril e maio, depois foi abrindo, agora já em julho já voltou os cultos, a escola está voltando agora em setembro, as aulas. Então aqui é mais tranquilo, né? Não houve também esse terror que foi feito aí, o pessoal ficou com muito medo, exageradamente, né? O limite de se cuidar, de proteger, e aquilo que o medo de poder sair na rua, né? Então aqui é a cultura guineense, né? A cultura de abraçar, a cultura de aglomerar, e também
a maioria das pessoas não pode ficar em casa, né? Aqui esse negócio fica em casa não dá muito certo, porque a pessoa precisa trabalhar. Se ela não for trabalhar, se ela ficar 3 dias em casa, ela vai morrer de fome, porque ela não tem um salário para, ela não tem, as pessoas têm que trabalhar para comer hoje. A mulher tem que sair para negociar, para poder ganhar o dinheiro e comprar a mistura do dia. Então, as pessoas têm que sair. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso, não tivemos tantos casos, então isso ajudou. Mas a cultura guineense, as famílias são grandes, as casas são pequenas, não tem casa para as pessoas ficarem manter distanciamento. Mas é obrigatório, né? Na igreja, distanciamento de 1 metro, uso de máscara e lavagem de mãos, isso é obrigatório, que a gente está procurando respeitar. Mas a pessoa entrou na igreja já põe a máscara no pescoço. A maioria das pessoas anda com máscara, mas anda no pescoço, porque fala que é obrigatório, mas a maioria não está usando mais, assim, usa. Às vezes até eu mesmo canso, aquele negócio incomoda demais, né? Então, aqui nessa questão. Aí os trabalhos estão voltando aos poucos, a gente ainda não pode fazer grandes aglomerações, trabalhos grandes, mas já está tendo os cultos, os trabalhos de evangelismo, visitação, já pode fazer. Então, foi mais tranquilo nesse sentido. E também aqui não tem como ficar protelando, porque o acesso à internet não é tão divulgado como no Brasil, então não dá para fazer culto online, transmissão online, isso é mais difícil, né? Então, mesmo quando não tinha culto, a gente procurava reunir com um grupo menor, orar com os líderes, para poder dar uma assistência às pessoas presencial.